A folga dos ministros da Suprema Corte Brasileira chamaram a atenção, né? O vidão dos ministros da Corte chamaram a atenção da internet nesse último fim de semana. Vou mostrar para você. Tá aqui no site Poder 360, dá uma olhadinha aí. Olha lá, ó. Cena de assessores puxando cadeiras, né? No STF viraliza nas redes sociais. Consegue ver aí? É o seguinte, os ministros, né, antes de sentar, cada um deles agora, não sei se agora também, se há muito tempo, eles têm lá os assessores que puxam a cadeirinha para eles sentarem. Eles não podem arrumar a cadeira assim e sentar porque é muito esforço. Aí eles precisam, né, de colocar os funcionários para puxar a cadeira para eles sentarem. Em um país, né, onde nós temos milhões de brasileiros desempregados, na fila do osso, passando fome, que vive de Bolsa Família, né, que tem uma escola pública que ao invés de ensinar português, matemática, história, geografia, ciências, não é? Física, química, está preocupada mesmo em ensinar feminismo, né, linguagem de gênero, essa palhaçada toda aí que a gente está cansado de ver. É o país cada vez mais pobre, culturalmente falando, e cada vez mais debochado dessa turma que vive vidas de verdadeiros reis, né? Uma cena comum e tradicional no Supremo Tribunal Federal chamou a atenção de usuário nas redes sociais na semana passada e acabou viralizando na internet. O trabalho de assessores, né, dos ministros que puxam as poltronas para que cada um dos magistrados sentem antes do início da sessão do julgamento, realmente provocou aí um pandemônio nas redes sociais, as pessoas revoltadas e tudo aí. Mas a verdade, gente, é que essa imagem ela é mais comum do que possa ser imaginada. Segundo a reportagem do portal Poder 360, este ritual ou esta gentileza, né, bancada e garantida por dinheiro público, é normal. A imagem que ganhou destaque nas redes sociais foi na quarta-feira, no dia 19, antes do início do julgamento da ação sobre a reforma da Previdência. Os funcionários ficam em pé, né, ali atrás da cadeira, perfilando, né, atrás ali dos magistrados, aguardando a chegada dos ministros. Esses trabalhadores são conhecidos como capinhas, entre aspas, por causa do uniforme que usam, uma pequena capa nas costas, menor do que as dos juízes. Eles puxam a cadeira, esperam os magistrados se assentarem e dão uma pequena ajuda para que cada um deles se aproxime da banca do plenário, né? Esse tipo de trabalho reverencial dos assessores para ministros da poderosa Corte Brasileira é tradicional. O que não é tradicional mesmo é a Corte se meter politicamente nas questões do Brasil, como, por exemplo, intimidações, em cima de intimidações, em cima, claro, daqueles que nós chamamos, né, e dissemos que são os nossos representantes. Na sessão da última quarta-feira, o que chamou a atenção que o único que dispensa o serviço é o poderoso Xandão. O poderoso Xandão, dotado ali de uma humildade, né, diante desta vida de monarca apresentada pelos demais companheiros de toga, ou mostrou uma, digamos que uma falsa moralidade diante, repito para você, de um país de desempregados, de um país economicamente fragilizado, de um país, né, de beneficiários, né, do Bolsa Família, quiçá eternamente dependente desse sistema comunista socialista no Brasil para poder escravizá-los no voto, ou de fato mostrou ainda mais sua autossuficiência.
eu não preciso de ninguém. Não sei qual foi a imagem que ele quis passar, mas que não alcançou nenhum tipo de simpatia do público brasileiro. Nas redes sociais, a cena foi multiplicada em vários perfis no X, o Twitter, o LinkedIn e outras plataformas. Há uma animosidade crescente de parte de eleitores em relação ao STF nos últimos anos, algo que se firmou durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, que trocou várias acusações com magistrados. Na verdade, isso também é um papo furado, é uma mentira do Portal 360, porque não houve nenhuma troca de acusações, muito pelo contrário. E os eleitores também não estão com ânimos exaltados contra a Suprema Corte. Os cidadãos brasileiros estão dizendo o seguinte: vale o nosso voto ou não vale? Vale os nossos representantes que nós escolhemos ou não vale, né? Ou vale mesmo a opinião dos juízes que deveriam apenas salvaguardar, repito por diversas vezes, a Constituição Federal, serem apenas juízes dos fatos agindo de maneira legítima, não como legisladores, não é? Então esse papo aqui do 360 é papo furado também. Cada frase, cada atitude dos 11 magistrados passou a sofrer maior escrutínio do público nos últimos tempos, segundo a frase do Portal 360. Também pudera. Eles não são personalidades que deveriam estar vivendo a critério da opinião pública, desde que não se metessem com o público de maneira política, desde que não se metessem politicamente com as pessoas. É simples assim. Vivessem uma vida discreta, parassem de dar entrevista, parassem de ser fonte exclusiva de notícia, como por exemplo, para Daniela Lima, né, da Globo News. A razão de uma cena que se repete há anos, assessores ajudando os magistrados a se sentarem, acabou revelando nas redes sociais só agora em uma demonstração de que o clima, né, beligerante, olha que frase, contra a corte por parte de eleitores, ainda continua aquecido, apesar do governo Bolsonaro já ter se encerrado há pelo menos um ano, né? Eu entendo que os magistrados devem ser tratados com honra, que os magistrados devem ser tratados com respeito, tudo certo. Mas é o que eu digo para você, os penduricalhos vergonhosos vividos por políticos muito aquém de uma resposta eficaz de trabalho ao povo brasileiro, que merece crítica, sim senhor, passou agora também a fazer parte da vista, do pente fino da inteligência do povo brasileiro, olhando bem para esses caras, falando assim, mas que folga, hein? Que forgança, né? Já dizia um certo conhecido desses camaradas, tudo com o nosso dinheiro, ou seja, tem todo o recurso, toda a condição de prestar um bom serviço para a população brasileira, vivem como verdadeiros monarcas, verdadeiros príncipes e reis neste país e, lamentavelmente, não fazem jus ao trabalho que recebem para simplesmente serem juízes.